Olha, isso daqui, ó, é mais comum do que você imagina. Mesmo um alcance de milhões de contas no Instagram pode gerar um resultado pequeno em termos de vendas. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que 99% dos produtores nunca alcançam 7 dígitos com seu funil de conteúdo. Um tempo atrás, eu estava atendendo uma mentorada que estava muito entusiasmada com seus resultados no Instagram. Ela chegou comemorando o marco de 100 mil seguidores, me mostrou que nos últimos 30 dias ela tinha alcançado 500 mil impressões, né, em cima ali do seu conteúdo no Instagram, e estava bastante contente, bastante animada. Eu parabenizei ela, né, analisei junto com ela ali o motivo daquele sucesso, e até que eu cheguei na pergunta fatal. Eu perguntei para ela quanto ela tinha vendido no último mês, quanto ela tinha vendido dentro daquele período que ela tinha alcançado grandes números de engajamento, de audiência e tudo mais. E assim que eu fiz a pergunta, eu comecei a ver o sorriso dela desaparecendo, né, se escondendo, quase como se ela se escondesse por trás do próprio rosto. E ela me respondeu que tinha faturado, tinha vendido cerca de 10 mil reais. Né? E aí eu perguntei quanto tempo ela estava trabalhando por dia naquele projeto. E aí ela me falou algo como uma rotina de trabalho puxada, mas normal, vamos dizer assim. Ela dizia que começava a trabalhar às 9 da manhã e até às 19 ou 20 horas, né, até às 7 ou 8 da noite, geralmente com algumas pausas, era home office e tudo mais, né, pausas ali para comer, aquela coisa toda. E disse também que no sábado ela trabalhava só na parte da manhã e depois tirava o resto do fim de semana de folga. Então, fazendo as contas ali, e eu fiz essa conta com ela ao longo da mentoria, que acabou se tornando pertinente, a gente viu que ela gerava mais ou menos R$ 46 por hora trabalhada, certo? Então, a cada hora trabalhada eram R$ 46. Isso dá aí os 10 mil reais por volta, né, do faturamento dela. E aqui a gente não pode tirar o grande contexto que está em jogo, que é o Brasil. Né? 10 mil reais aqui no Brasil é bastante dinheiro. Né? Poucas pessoas conseguem ter essa renda. Só que aqui está um detalhe muito importante para os criadores de conteúdo no geral. Isso é renda, isso é receita. Não é? E o que pode parecer bom no primeiro momento vai ficando um pouco mais duro quando você faz as contas dos custos reais. Então, aqui em números aproximados, né, arredondados na realidade dela, ela gastava mais ou menos desses 10 mil reais, R$ 1.000 era para pagar imposto, mais R$ 1.000 ia como taxa da plataforma pela venda dos produtos dela, mais ou menos R$ 1.000 ia para anúncio, mais R$ 500 ali em assinaturas de ferramentas, de cursos, coisas do gênero, comunidades, dava mais ou menos R$ 500, e mais outros R$ 500 ali de despesas esporádicas que aconteciam em um mês, em outro nem tanto, dava mais ou menos R$ 500 por mês. Nisso tudo, ela tinha esse gasto, essa despesa de R$ 4.000. Então você tira 4 mil de 10, fica 6 mil reais. Se ela, vamos dizer assim, tem uma inclinação minimamente inteligente de fazer uma poupança para o seu próprio negócio, ela tiraria ainda mais uns 10%, vamos dizer assim, para reinvestir no negócio. Ia ficar com ela R$ 5.400. Mais ou menos foi essa conta que a gente fez. R$ 5.400 dividido pela quantidade de horas que ela trabalha, né, que era mais ou menos aí 10, 11 horas por dia, dava mais ou menos 216 horas por mês, se eu não me engano. Ela sobrava para ela ali R$ 25 por hora, não é? Ali de um possível salário de R$ 5.400, que também, olhando para a realidade do Brasil, não é um salário ruim, certo? Olhando para os números, não é um salário que está abaixo da média, vamos dizer assim. É um salário razoável para você trabalhar de casa e tudo mais. Só que essa possível história de sucesso é uma história não é uma história incomum, né? É uma história bastante comum entre os criadores de conteúdo, entre os produtores, mentores, né? Especialistas que vêm para o digital. Então, você faz os cálculos e estima fazer todas essas vendas, ver esses grandes faturamentos, só que a verdade é que existem despesas atrás disso. Não é? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque enquanto o top 1 dos produtores, que faturam aí mais de 100, 150 mil reais por mês,
essas pessoas, elas trabalham quase que o dobro das horas de um emprego normal, né? O emprego normal, vamos dizer, tem mais ou menos 39 horas de trabalho por semana, só que com metade da segurança, né? Você está sozinho, você está no jogo ali para fazer suas coisas por conta própria, né? Você geralmente não tem ali uma segurança do próximo mês, tudo que você fez em um mês, você meio que tem que fazer de novo no próximo. Então é uma espécie de corrida de ratos bem dolorosa para muitos criadores de conteúdo. Então a proposta aqui desse meu vídeo é mostrar um olhar, né, sobre os melhores produtores, os melhores criadores de conteúdo. Ao longo desses últimos anos todos, mais de 10 anos trabalhando com produtores de conteúdo, mentorando as pessoas, atendendo clientes de diversos níveis, eu fui percebendo que esses melhores produtores, eles têm mais liberdade de tempo, né, ou seja, eles trabalham menos, e não é necessariamente porque são mais talentosos, mas porque eles evitam erros fundamentais, erros estruturais, vamos dizer assim, erros que comprometem tudo que vem depois, né? São erros no início na concepção do negócio como criador de conteúdo que acabam ditando todo o resto, né? Atrapalhando todo o resto. Então, eu vou te contar aqui quais são esses 3 erros fundamentais que eu identifiquei ao longo desse período todo. Existem inúmeros erros, essa é a verdade. Eu acho que esses 3 são os mais fatais, são os piores, os mais danosos. Então, sem mais delongas, esses erros eles evitam que as pessoas consigam construir negócios de conteúdo de R$1 milhão, consigam construir negócios de 7 dígitos. Né? Então, o primeiro erro é a falta de um público-alvo definido. Sem público-alvo, não existe dinheiro de verdade. Né? Quando a pessoa chega até a minha mentoria, por exemplo, e diz assim, Will, eu crio conteúdo, ou o meu negócio serve pessoas que estão interessadas em desenvolvimento pessoal. Pô, eu já sei que esse cara tá ferrado, entendeu? Ele não cria para ninguém. Porque quem se interessa por desenvolvimento pessoal? Todas as pessoas do planeta. Não é? Então, se você tenta atingir todo mundo, você está competindo com todos os criadores de conteúdo. Seja a Anitta, né, que é um criador de conteúdo, quanto a Netflix, quanto o Will, quanto qualquer pessoa. Né? Então, essa falta de especificidade em quem você consegue ajudar, isso é importante, quem você consegue ajudar, dificulta a sustentação do seu negócio, certo? A sua mensagem fica muito mais genérica, fica muito mais aberta, não tem um diferencial atrativo, vamos dizer assim, no conteúdo que você se dispõe a fazer. Hoje, com a abundância de conteúdo, uma das formas da gente driblar essa competição acirradíssima é justamente ser específico em quem nós atendemos, porque a pessoa então que você atende, ela vai se identificar facilmente com o seu conteúdo, gerando ali uma aderência maior na audiência. Então, um exemplo real que eu tenho de um cliente de mentoria que antes ele dava dicas de negócio, ele sempre teve experiência trabalhando no mundo corporativo, né, assim, crescendo no mundo corporativo, ele tinha um papel executivo, então ele conseguia dar muitas dicas de negócio, só que ele também tinha outros projetos paralelos que geravam renda para ele. No caso, Airbnb. E foi aí que a gente pivotou. Então, falou, cara, você tem propriedade para falar sobre isso, sobre Airbnb. Por que você não vai para o nicho de renda extra com Airbnb? E o resultado dele, consequentemente, foi dar água para o vinho quando ele fez isso. Ele saiu de uma receita mensal de R$2.000 por mês, indo para R$28.000 em 58 dias. Né? Então, a qualidade do conteúdo se manteve, era o mesmo cara, só que o público era diferente, era muito mais específico. Né? Então, essa abordagem de falar para todos, provavelmente, não só te faz perder dinheiro, como te drena completamente, tira toda a sua energia, né? Tira todo, vamos dizer assim, o seu diferencial perante o mercado. Então, esse foi o erro número 1. O erro número 2 é a falta de um modelo de negócio. É falta de processos claros. O que as pessoas acabam tendo quando vão para as redes sociais, começam a criar conteúdo, especialmente especialistas que constroem a sua carreira no offline, vamos dizer assim, né, no tradicional, esses caras eles acabam criando um hobby caro, né? Acabam criando ali um compromisso muito caro, muito custoso, que
não vai de encontro com o seu objetivo, que é gerar renda, né, ter um negócio e tudo mais. Então, essa falta de processos e ordens claras de como você gera valor faz com que você tenha um hobby apenas, certo? Então, no que eu comecei esse vídeo, mostrando ali o exemplo de, né, de alguém que atingiu lá 9 milhões de contas dentro de um período e faturou ali, sei lá, 5 mil reais, né, uma discrepância muito grande nos números, isso é muito comum. E a verdade é que todo mundo sabe que curtida não paga conta, seguidor não paga conta, visualização não paga conta, se você não consegue transformar toda essa atenção no seu conteúdo em dinheiro, certo? Então, mesmo com 100 mil seguidores, se você só posta ali conteúdo de valor e fica na expectativa das pessoas te mandarem mensagem loucamente pedindo para você dar uma mentoria para elas, né, esperando que tudo vai cair no seu colo, meu amigo, eu sinto te dizer, mas é só um hobby caro que você tem, né, de que fica criando conteúdo e esperando que as coisas aconteçam. Agora, em contrapartida, um outro exemplo, né, de um cliente já mais avançado, que tem ali suas 20 mil impressões de conteúdo por mês no Instagram e fatura mais ou menos 80 mil reais por mês. Ele sim possui um modelo de negócio sistematizado. Né? O que é um sistema? Um sistema é uma série de processos que transforma inputs, né? Transforma ações de entrada, transforma trabalho em um resultado específico, certo? Então, se o seu resultado específico é capturar valor dos clientes, nesse caso, né? Ou seja, pegar o dinheiro, vender alguma coisa, você precisa ter essa série de processos que faz isso. No caso dele, ele converte 2% dessas impressões, dessas 20 mil impressões, em um workshop gratuito, né? Ou seja, inscrições nesse workshop gratuito, e nesse workshop ele consegue converter 10% dos espectadores numa mentoria de R$ 2.000. Isso dá mais ou menos aí, dá por volta de 40 vendas de alto valor todos os meses. De uma forma estruturada, ele tem um passo a passo, ele tem um processo, né? E isso vai ficando cada vez mais maduro, cada vez melhor, né, para que ele consiga plugar novas ofertas, novos modelos de negócio dentro desse seu sistema. Então esse foi o segundo erro. O segundo erro, né, é não ter um modelo de negócio. E o terceiro erro é construir em terreno alugado. Construir em terreno alugado é a certeza da falência ou o aumento da chance da sua falência no futuro, né? Se você está construindo seu negócio em plataformas que não controla, você está maluco, essa é a verdade, né? É como construir uma mansão multimilionária e um terreno alugado, não faz sentido nenhum, é pura loucura. E a matemática, né, em cima disso é muito cruel. Eu já falei em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, sobre o meu maior erro, né, um erro que me custou, eu estimo, 10 milhões de reais, quando, dando um pequeno spoiler, eu fui afetado por mudanças de algoritmo no Facebook lá por volta de 2015. E esse impacto acarretou em mais ou menos 40% de perda de receita, de renda, em um mês para o outro. Foi um golpe muito duro, né? E isso aconteceu sem aviso nenhum, sem apelação, foi tudo perdido. Então, qual que é o custo real de depender dessas plataformas? A verdade é que a gente acaba pagando 2 a 3 vezes mais para alcançar a nossa base, para alcançar aquelas pessoas que disseram, pô, eu quero ouvir o que o Will tem para falar, eu quero acompanhar fulano de tal. Né? Se a gente não tem uma lista de e-mails, se a gente não tem um contato direto com a audiência, a gente acaba gastando mais para alcançar a base que já tinha demonstrado interesse sobre o nosso conteúdo. Além disso, qual é o outro custo? Né? A depender, sem ter uma audiência própria, é quase como começar do zero toda vez que os algoritmos mudam. Né? Hoje, por exemplo, com a ascensão do TikTok, no geral, a maioria das redes sociais elas estão muito mais operando, né, por padrão como uma plataforma de descoberta. Ou seja, o usuário ele não vê ou não vê como via antes apenas conteúdos de quem ele seguia, mas conteúdos que o algoritmo entende que ele deveria descobrir, certo? Ele tem as pessoas que ele segue, mas nem por isso o que vai ser mostrado ali na tela principal vai ser esse conteúdo que ele escolheu seguir. Né? Então é um processo de descoberta. Do lado do criador de conteúdo, você cria o seu conteúdo, ele vai ser exibido para poucas pessoas, né, que já te seguem. E se o conteúdo for muito bom, aí sim
ele é mostrado para mais gente. Então, é uma mudança de algoritmo que aconteceu aí nos últimos anos, né? Então, cara, sem essa audiência própria, você tá ferrado. Essa é a verdade. Você tem que ficar mudando o seu estilo de dançar, porque a música tá mudando o tempo todo. E aí, sem acesso direto, né, você tem o risco de perder de 30% a 50% do seu potencial de receita. Né? Como a gente vê em inúmeras pesquisas, como aconteceu comigo, e eu posso te atestar. Então, a verdade é que os grandes criadores de conteúdo, aqueles que de fato conseguem monetizar as suas audiências, conseguem ter um funil de conteúdo funcional e escalável, eles evitam esse erro a todo custo. Né? Eles não cometem esse erro, que são erros estruturais, erros que comprometem tudo o que vem depois. Né? Outros erros, inclusive, que podem acontecer a partir deles. Então, o impacto real desses 3 erros que eu disse, não ter um público-alvo, né, não ter um modelo de negócio e não ter controle pela audiência, é assustador. O impacto desses erros é assustador. Sem um público-alvo claro, você vai continuar competindo com milhões de criadores, né, por migalhas, em vez de dominar ali um nicho específico. Sem um modelo de negócio real, você estará deixando grande parte do seu potencial de receita na mesa, né? Está agindo ali de uma forma muito aleatória. E sem o controle da sua audiência, você está a uma mudança de algoritmo de perder metade da sua receita ou até de quebrar, né? Essa é a verdade, como aconteceu comigo lá em 2015. Então, a boa notícia diante disso tudo é que é algo totalmente corrigível. A matemática que eu trouxe um pouquinho aqui, falando de alguns números, que expôs, né, esses erros, a matemática que expôs esses erros que eu te mostrei, ela também revela o plano para solucionar, né, para evitar que esses erros aconteçam. Então, se você quer saber qual é essa matemática que nos ajuda a chegar nesse funil de conteúdo de R$1 milhão, a minha sugestão para você é assistir esse próximo vídeo aqui.